Propósito, sou Jorge Aguiar, instrutor dos treinamentos Mastermind aqui em Santa Catarina. Eu sou franqueado dessa marca para os países da língua portuguesa com a marca Mastermind. A nossa franquia chama-se Retsan Treinamentos e atua aqui em Santa Catarina, no Planalto Serrano e no meio oeste catarinense. Eu já treinei mais de 2.500 pessoas em Santa Catarina em processos comportamentais ligados a relacionamento, liderança e vendas. Eu sempre fui apaixonado por venda. Eu devo ter feito na minha vida umas 50 especializações de 14 anos aos 28, 22 anos de idade que eu tenho, só em processos de vendas. Mas a que mais contribuiu para mim é o Vendas de Alto Valor Agregado do Mastermind, no qual hoje eu me transformei, com autorização do nosso presidente, um mentor. Eu sou formado em gestão de empresas com ênfase em cooperativismo. Eu já trabalhei na área comercial em indústria, na área comercial para serviços e também em produtos no varejo. Então tenho uma carga que vem aplicando na minha vida. O vendedor bem-sucedido, ele consegue vencer qualquer crise, principalmente se ele trabalha com uma renda variável nas vendas, que é o melhor modelo para esse tipo de empreendedor, que é quando você faz o seu salário. E eu tive altos e baixos na minha vida, mas eu sempre recuperei as minhas riquezas, e eu falo de riquezas não só do dinheiro, eu falo das 12 riquezas de Napoleão Hill. Sempre recuperei essas riquezas com as vendas. Equilíbrio financeiro, equilíbrio nas economias, equilíbrio com minha família, equilíbrio emocional com o processo de vendas. Porque o vendedor ele consegue criar um modelo que ele traz para si mesmo essa autossugestão e condição de equilíbrio da sua vida. Eu me formei em gestão com ênfase em cooperativismo, como eu disse, e trabalhei muito tempo na minha vida em cooperativas. E depois de passar uma queda muito grande na minha vida, eu me reencontrei com o Mastermind. Nós começamos uma carreira como consultores, instrutor Mastermind, abri uma franquia do Mastermind e de lá para cá, 7 anos, a gente vem desempenhando um grande resultado nessa franquia que só cresce e só cresce. Nós temos que analisar algo muito importante com relação a vendas. Pare e pensa. Você iria num médico para ser atendido que ele não tivesse experiência nenhuma em medicina? Você iria num médico que não entende medicina? Você levaria seu filho para ser atendido em um médico que atende crianças que não entendesse nada, mas nada de medicina, não tivesse formado em medicina? Você contrataria um advogado para cuidar de um processo na sua vida se ele não tivesse formado em advocacia ou direito? Ou seja, nós temos o hábito de querer exigir especialização em áreas muito importantes da nossa vida, mas nas vendas nós não temos as pessoas especializadas e muitas vezes não se especializamos. E o que eu busquei na minha vida foi realmente entender a ciência da vida através dos estudos, de tudo que há sobre ela, como se fosse realmente uma graduação para a minha vida, porque quem está na minha frente merece todo o respeito como um paciente, um médico, como um cliente, um advogado. Ele merece esse atendimento especial e exclusivo porque eu devo gerar valor para ele. Pessoas não preparadas no mercado são as que menos geram valor para si mesmo e para as outras pessoas. Você tem alguém que te formou em vendas? Quem foi o especialista que te ensinou realmente a vender mais e performar melhores resultados? Nós temos esse hábito de não ter uma pessoa que nos inspire nas vendas. Quando eu decidi ter um mentor que chama-se Jamil Albuquerque e alguns outros profissionais da área de vendas e marketing para me orientar em como performar melhor o meu resultado, a minha vida deu um salto quântico. Eu saio de 2013 falido, com déficit de milhões, encontro a solução em ter mentores que me formassem mais e melhor nessa aptidão de negociar. E venho para 2020 equilibrado financeiramente com as economias da nossa empresa nessa crise. Ou seja, porque eu escolhi um mentor. Se você não tiver quem prepare você e treine você, o resultado que você vai obter, naturalmente, é aquele que você tem no seu universo, que eu respeito. Mas será que nós nascemos sabendo tudo? Ou seja, escolha um grande mentor para te auxiliar. Indo para esse conceito de vender, é necessário você entender que grande parte das ciências não foram inventadas. Elas foram encontradas nas leis universais. E quem conhece um pouco disso, e você perceber que há um movimento universal, que quando você não respeita esse movimento universal, você paga um preço. E nas vendas é a mesma coisa. Esses segredos são aplicações
que viraram técnicas através do entendimento dessas leis universais, que quando não aplicadas acontece o que há de pior numa venda, que é você ter um não cliente. Um cliente é quando ele diz sim, um não cliente é quando ele diz não. Não significa que seja terrível, não significa que seja terrível, mas você acabou de perder para alguém em uma negociação. E eu prefiro sempre vencer nas negociações. Aliás, as vendas são como se fosse um jogo, é um game. E vence quem conseguir negociar melhor. E o primeiro segredo para você conseguir entrar no meio de uma venda, você tem que entender disso aqui. Primeiro, você tem que ter sintonia. Aqui, ó, sintonia. Se você não criar sintonia com o cliente, você não vai para o segundo passo, que é gerar o interesse. Quem gera um interesse profundo no cliente, ele consegue despertar motivos. Eu vou explicar um pouco para você entender isso. Quando você trabalha o desenvolvimento de gerar sintonia, você aumenta a confiança. Aumentando a confiança, o comprador vai confiar em você e ele vai aceitar esse meio desse desenrolar dessa conversa, que é a venda, que é o meio dela, que é quando você faz as perguntas, você levanta as necessidades e você vai pontuando para conseguir plantar o que eu expliquei na semana passada, sementes sobre aquilo que você quer vender para ele na ideia dele, plantar ideias. E também como na sintonia, que é o primeiro passo ao chegar na apresentação da venda, esta sintonia que se estabelece ao meio de uma negociação deve ser mantida. E mais uma vez eu te digo, se você não tem um mentor, se você não tem uma ciência que te ajudou a entender de canais de comunicação, que é a frequência que eu me comunico. Eu sou muito visual, por exemplo. Eu preciso olhar nos olhos, as imagens, a vestimenta, os adereços. Eles chamam muito a minha atenção, porque eu me comunico mais com aquilo que eu vejo. Ou seja, se você conhece o teu cliente por este canal de comunicação, naturalmente você estabelece essa sintonia com ele, porque você tem a capacidade de entrar em frequência e você vai conversar melhor com esse cliente. Se você sabe que ele é auditivo, que eu não sou, que ele percebe mais pelos sons, você vai falar durante a conversa com ele na sintonia, levando ele para o segundo passo, que é o interesse, falando mais sobre os sons que essa ideia que você está plantando na mente dele possam ser percebidos por ele. E se ele é alguém que está no canal da semântica, do sentimento, que é o lado sinestésico, é emoção, gente. A emoção. Eu gosto de lidar. O meu segundo canal é sinestésico. Eu sou visual e também sou um pouco sinestésico. Eu necessito do abraço, do aperto de mão, do toque de pele, das palavras que geram carinho. E se eu também estabeleço esse movimento com ele durante esse levantamento de necessidades e que eu planto essas ideias ligadas às emoções, já que ele está no lado sinestésico, ele vai cada vez mais entrando nesse universo que eu estou criando e plantando na sua mente para que ele entenda que eu estou gerando um valor para ele. Aliás, se você é um vendedor que não gera valor, já no início da construção do plantar essas ideias, você não vai conseguir de maneira alguma, galera, de maneira alguma ir para o próximo passo, que é gerar interesse. E ao gerar interesse, você tem que apelar para os motivos que geram a imaginação. Eu dizia na semana passada, associado ao teatro, que o vendedor ele tem que passar por aqueles passos que um teatro chama a atenção de uma plateia. Ele tem que despertar chamando a atenção, ele tem que fazer o uso da imaginação, ele tem que levar para uma ação. E envolver emocionalmente esse cliente faz que com certeza ele obtenha o resultado que você deseja, que é um fechamento positivo no final. Então gera apelos que levem ele à compra, a imaginação para a compra. Apelos que levem ele à imaginação para a compra. E como eu disse, nós temos que entender o canal auditivo, o canal visual e o canal sinestésico, que é o das emoções. E você sabe fazer isso? Você já parou para perceber que você tem que navegar nos canais de comunicação? E aí, se eu fiz ele gerar esse motivo, eu vou para o terceiro passo, que é o motivo. Que é quando ele tem um motivo lógico, galera, para comprar de você. Ou seja, ele tem um valor para comprar de você. Ele sabe que você está gerando valor na negociação.
E muitas vezes nós queremos oferecer um produto sem saber qual é o valor que nós estamos gerando para ele. E aí vem uma máxima agora. Se o cliente tem que ter um motivo para comprar de você, porque eu não vou dar o meu dinheiro para quem quer me vender, se ele não completa algo que eu preciso. Qual é o motivo dominante que me faz fazer essa compra? Você sabe? E aí vem uma outra máxima. Nós temos que ter o nosso motivo para fazer a venda. Qual é o motivo dominante, cara, que você tem para sair para fazer as tuas vendas e fechar negócios? O que te motiva a fechar os negócios hoje? É a razão da sobrevivência da tua empresa se ela passa por uma dificuldade nessa grande crise? É a razão dos negócios que a tua família precisa continuar mantendo, a manutenção da vida como um todo, a sobrevivência dos negócios, manter o conforto dos filhos, da esposa, o teu conforto, manter, né, a ideia que esse dinheiro que você ganha nas vendas, ele vai fazer, né, que você realize os teus sonhos. Você sai para vender com o motivo de ter aquele carro, aquela casa, fazer aquela viagem, se vestir bem, dar noção à subsistência da tua vida, uma vida justa, porque você merece essa vida. E se você sai para vender sem um motivo real e nobre para isso, a pessoa que compra de você não quer nem saber de comprar. Jorge, mas eu vou demonstrar um interesse nessa negociação. Quem que disse que isso é deselegante? Imagina eu sentar para comprar algo de você, ou você para sentar para comprar algo de mim, e eu não tenho um motivo real para estar na tua frente. O meu motivo é te entregar valor, que é o meio disso tudo. E o segundo motivo é que você tenha um motivo correspondido e preencha algo na sua vida com esse produto que eu estou te oferecendo. E terceiro, é que eu também ganhei com isso. Porque a relação de comercialização é uma relação de que ambos vão ganhar algo com isso. E aí você contempla para começar a entender quais são os passos para a negociação. E aí quando nós falamos de apelos, é muito importante a gente entender o que realmente é um apelo. Porque quando a gente vai fazer uma venda, para entrar no meio da negociação, eu tenho que fazer apelos ao nosso cliente. E o que é apelar? A palavra apelo tem como, né, síntese, a alma dessa palavra, do vocabulário, é que eu preciso convocar, invocar, chamar alguém para uma ação. E se você não entende de apelos, tu paga um preço na negociação. Então você tem que apelar no meio da apresentação, entendendo os canais de comunicação, quais são os motivos reais que você tem para fazer essa venda. E aí eu vou entregar aqui os 3 apelos, tá? Os 3 apelos que nós temos que colocar em uma venda. O primeiro apelo é o apelo ao instinto. Você pode usar, né, um dos 3, mas são 3 na ciência das vendas. O vendedor que não faz um apelo no meio da apresentação, que é quando ele planta as ideias, pautado na sintonia desta comunicação para levar o cliente a um motivo real da compra, ele nem vai encontrar um motivo. Mas o que é apelo ao instinto, Jorge? É quando você trabalha ideias ligadas, por exemplo, à imagem. Se você vende roupas, se você trabalha processos de estética, se você entrega serviços que poderão ajudar a melhoria da imagem da empresa ou até dele como pessoa, e você faz ele sentir durante a negociação que se ele comprar esse produto, ele resolve um problema, ou seja, tem um valor por trás disso, que é de melhorar a imagem no aspecto pessoal ou profissional, ele tem um motivo para comprar de você. Ou talvez pela segurança, aqui um outro exemplo. Tem vários. Quando eu dou o nosso treinamento de vendas, nós entregamos vários e vários motivos, apelos para que a pessoa compre de você. Você vai treinar isso na sala e vai sair afiado. Para que quando chegar na frente do vendedor, do teu cliente, do comprador, melhor, no meio da venda, você tenha o apelo adequado para a necessidade dele. Ele começa a preencher e se inspirar para comprar de você. Então a segurança é uma delas. Um outro apelo do instinto é a sobrevivência, eu acabei de falar dele. Quando eu falava agora há pouco sobre qual é o motivo que leva você a fazer uma compra, isso significa que eu estava apelando para você. Lembra de uma coisa, quando nós no Mastermind falamos, tudo é uma aula.
Se eu estou falando, estou te influenciando a comprar algo de mim, isso também é uma aula. Naquele momento eu estava apelando aos teus instintos, à necessidade da existência da família, à necessidade da existência para contemplar teus sonhos, a necessidade de sobrevivência dos teus negócios. São apelos ao instinto da sobrevivência para um momento como esse. E alguns já começaram a se sentir motivados e pensar, poxa, como é que eu não estou apelando, né, a esses instintos tão básicos na minha vida? Como que eu saio para vender e não estou buscando isso em mim? Se eu levasse você para um fechamento nesse momento, talvez eu te vendesse algo, porque eu usei a técnica. Se o primeiro, né, apelo que você pode usar numa venda, para você conseguir negociar melhor com outra pessoa, o segundo apelo é quando você trabalha, né, o apelo à razão. A razão. Que são artifícios que eu coloco para trabalhar, por exemplo, investimento, poupança, máquinas, trabalhos científicos. Quando eu trabalho apelar à razão da outra pessoa, eu posso vender um equipamento de uma indústria que vai performar um melhor resultado para ela. Eu posso vender, se tem alguém da área financeira, bancos, já treinamos muitas pessoas da área financeira, inclusive turmas fechadas, ok? Nossa equipe treinou recentemente um pessoal da Sicredi, que teve uma elevação de ganhos de 76% com essas ferramentas no programa de vendas de alto valor agregado. Ao apelo da razão, que é quando a pessoa precisa, por exemplo, na área financeira, ter uma renda extra através de carteiras de investimento, que é quando eu posso vender para ela, por exemplo, uma pesquisa, que se você vende serviços nesta área de marketing, você pode vender uma pesquisa que leve ela a ter, né, algum resultado específico de melhoria na sua área de marketing. E você consegue, durante uma negociação, perceber se o cliente precisa de apelos mais racionais com relação a desempenho e resultado. E o último é o apelo emocional. Você na venda faz um apelo emocional, você está tocando nas coisas boas da vida. Por exemplo, as coisas boas do mundo. Família, amor, percepção do outro. E durante a venda você pode aplicar isso em vários setores. Inclusive você pode usar os setores que nós temos nos negócios, que são comercializados, nos 3 aspectos. Você vai identificar o como melhorar essa apelação ligada ao instinto, à emoção e à razão, quando você começa a entender o que é classificar o cliente durante o levantamento de necessidade dentro do canal de comunicação dele. Você percebeu que vender é uma ciência? Que se for falar de vendas, nós temos aqui um livro, muitas vezes um compêndio inteiro de metodologia para vender. Para ser um grande vendedor, a ciência e o estudo tem que ser como se fosse para um grande médico, um grande advogado, que nós temos que começar a olhar para o mercado e perceber que a gente tem que se preparar mais para vender. Se o vendedor ele é apto à venda, ele consegue entender os canais de comunicação, entrando nesse modelo de apelar nos 3 níveis, instinto, emoção e razão. Você pode usar os 3 ou um deles. E você vai plantando as ideias pelo apelo, porque você está apelar, lembra o que eu disse? É convocar, invocar, chamar para uma ação. Eu tenho que classificar o meu cliente para conseguir fazer esses apelos. Que é quando eu entro num movimento de entender, né, os motivos emocionais, que são 10. Aqui neste livro, e no treinamento de vendas, a mentoria de vendas que eu entrego, você encontra 10 grandes motivos que fazem as pessoas corresponderem aos 3 apelos na venda. Eu vou falar de 3, a gente não tem tempo para falar de todos eles aqui. Agora, você tem que ser muito focado, preparado e autoconfiante para chegar nesse nível. O teu entusiasmo, ele tem que ser um entusiasmo que chame a atenção da pessoa, envolva a pessoa de maneira elegante, inclusive. Você tem que estar bem vestido, você tem que estar em um modelo de disciplina pontuado a corresponder com o horário combinado, você tem que olhar nos olhos do cliente, você tem que ser receptivo às ideias dele, para que você consiga classificar melhor o teu cliente para fazer
essa apresentação de maneira organizada, passando pelos 3 apelos, porque você entendeu quais eram os motivos na classificação do cliente. E se você tem dificuldade de fazer isso, nós temos no nosso treinamento de vendas 2 módulos, são 8 horas específicas que eu treino você. Para que você consiga melhorar a classificação do cliente, entendendo qual é o desejo que tem que ser correspondido. Aliás, quando nós correspondemos a um desejo, nós fazemos a pessoa se apaixonar pelo produto já na hora da venda. Muitas pessoas falam assim: nossa, Jorge, quando eu compro do Mastermind, eu sinto uma emoção tão grande que já na hora da negociação parece que eu já estou fazendo o treinamento. E nós realmente afirmamos: ao comprar o Mastermind, o treinamento já começou na sua vida. Porque durante a própria apresentação nós envolvemos a pessoa com essa classificação e já correspondemos a apelos emocionais, entregando valor para ela já na hora da venda. E eu vou falar de 3 das 10 áreas que você deve classificar para escolher uma para fazer uma boa negociação. E a primeira delas, cara, é essa aqui. É a de ganho financeiro. Você deve ter algum produto que pode gerar para outra pessoa um valor. Lembra de uma coisa, anota se você não anotou. Vendedor, negociador, consultor só gera negócios se gera valor. E ganho financeiro é um dos 10 valores que eu posso gerar na venda. Por exemplo, no Mastermind, eu vou disponibilizar daqui uma semana, algumas validações sociais que são depoimentos de clientes nossos. Eu tenho 6 depoimentos de pessoas muito conhecidas na região e alguns de pessoas conhecidas no Brasil, empresários, que treinaram com a nossa marca, treinaram com a gente. E quando eles apresentam essa declaração social, validando que o Mastermind mudou suas vidas, alguns falam que aumentou de maneira muito gradativa o faturamento, as vendas dos seus negócios. Ou seja, se eu for apresentar o Mastermind para você, eu percebo que para você a validação está na razão de ganhos financeiros, lembra lá os motivos? Eu preciso fazer você perceber que você tem que aumentar os ganhos financeiros. Eu vou para esse gatilho de ganho financeiro. Eu falo, olha, eu vou usar um exemplo aqui, eu estou autorizado, Maria Calvete e a Beatriz, tem depoimento gravado delas inclusive. Ambas falaram que elas aumentaram em mais de 50% o faturamento dos seus negócios durante o treinamento do Mastermind. Então, você que deseja melhorar o faturamento das suas vendas ou da tua empresa, vem fazer o Mastermind, que assim como a Maria e a Beatriz, que são empresárias conhecidas na região, aumentaram o resultado dos seus negócios, você também vai aumentar o resultado do seu negócio. Eu acabei de, nesse momento, dar um exemplo. Eu mostrei para você que o meu produto, se for aplicado, poderá trazer para você um ganho financeiro. E muitas pessoas vão fazer negócios pautados no valor que para elas naquele momento é aumentar o seu faturamento. Fazendo essa validação do primeiro, dos 3 motivos que eu entrego agora, mas que são 10, você tem um segundo, que é o de gerar fama e poder para outra pessoa. Se eu posso estabelecer uma conexão na mente da pessoa, nessa classificação do que ela deseja para poder gerar um valor para ela, eu posso também colocar durante a negociação, plantando ideias para ela, através do canal de comunicação dela, que se ela comprar o meu produto, comprar o seu produto, ela pode ter fama e poder. E, por exemplo, no Mastermind, nós também conseguimos mostrar para o nosso cliente que na venda ele pode aumentar o poder dele. Especificamente, eu vou usar como depoimento dela este exemplo. A Tainara, quando entrou no Mastermind, ela entrou, como todos nós, com alguns bloqueios emocionais. E ela tinha uma série de insegurança ligada à autoconfiança, que isso é natural para todos nós. E quando você não trabalha, isso atrapalha. Quando você trabalha com a pessoa certa e com o mentor certo, você performa e aumenta o resultado. E se você perguntar para a Tainara, que a gente concorde, como está a autoconfiança dela hoje, você vai ficar espantado pelo poder que nós geramos na Tainara ao aumentar a autoconfiança dela, para que ela pudesse aumentar a fama e o poder dela.
Vai assistir os vídeos que a Tainara tem feito sobre o negócio dela, sobre livros que ela tem lido, porque ela está aumentando a autoridade, o valor de percepção que ela tem no mercado, que as pessoas têm sobre ela, por ter aumentado a autoconfiança dela. Ou seja, quando ela comprou o Mastermind, quem vendeu a ideia para ela, que foi o Maicon lá em Concórdia, que é um consultor treinado por mim, o que ele fez? Ele gerou um valor que ela ia aumentar a autoconfiança dela. E ela aumentou. Então, no teu produto, como você consegue aumentar na percepção da outra pessoa o valor que ela pode gerar mais fama e poder com o teu produto? Nesse segundo passo aqui, então, é muito importante uma coisa. Quem não aceita ser mentoreado, jamais vai poder mentorear. Quem não aceita ser liderado, jamais vai liderar. Quem não aceita ser preparado para a venda, jamais vai preparar um outro vendedor e jamais vai performar melhores resultados nas vendas. Lembra do primeiro conselho? Quem são os seus mentores? Se nós exigimos que médico tenha currículo para atender a gente, que tipo de currículo você tem para poder ser recebido nas empresas e ofertar o teu produto? Perceba, comece a aumentar o teu valor em vendas, se prepara mais. A Tainara é uma que vai estar no treinamento de vendas com a gente no dia 10, 11 e 12, aí em Concórdia. Vai ser mentoreada por mim por 3 dias em outra área, negociação. E aí nós vamos então agora entregar dos 10 motivos que você deve usar para classificar melhor a tua negociação, a capacidade de superar os medos, galera. Se nós temos no primeiro momento, entre os 10, que é mostrar que ela pode ter um bem financeiro, ou mostrar que ela pode ter fama e poder com o teu produto, nós podemos também, entre os 10 dos 3 que eu estou entregando aqui, mostrar que o produto que você tem pode ajudar ela a superar algum medo. Nós temos empresárias que vendem roupas, nós temos algumas pessoas que são da área de estética, que vendem produtos, inclusive, da área de estética, cosméticos. Nós temos pessoas que vendem carros, nós temos pessoas que vendem produtos para casa, para construção civil, né, treinamentos. Qualquer produto que eu tenha, ele pode ser colocado com as palavras certas, que se a pessoa, né, comprar, ela pode satisfazer um desejo, cumprindo o motivo de aumentar a autoconfiança dela. Galera, é possível fazer isso com roupa? Se a pessoa se vestir mais, né, melhor, bem, que aumente um pouco, né, a imagem, né, e até a vaidade um pouquinho, não faz mal. Ela não aumenta a autoconfiança dela? Você que é da área de estética, se a pessoa se produzir melhor, né, arrumar o corte de cabelo, fazer uma maquiagem, se o homem fazer lá, né, um amparo na sua a área estética, a área física, por exemplo, academia, por exemplo, ela não vai aumentar a autoconfiança dela, a gente se empodera. Nos nossos treinamentos, quando nós levamos a pessoa para a nossa sala, no Vendas em especial, no Lince em algumas aulas, nós aumentamos de maneira muito grande a confiança da outra pessoa, rompendo um dos medos profundos que nós temos, que é o medo da exposição, que é o medo de ser avaliado na sociedade, que é o medo de não ser querido, que é o medo de não ser desejado. E se eu mostro para ela que ao comprar o meu produto, naquele momento, eu estou colocando à disposição dela a cura para aquele medo ou um aumento exponencial na autoconfiança, eu estou cumprindo com a satisfação de um desejo. Ou seja, eu acabei de entregar a ela, né, a razão de um motivo para ela comprar de mim. Ela está motivada. Agora entenda uma coisa aqui. Os 3, né, dos 10 que eu treino lá no treinamento de vendas quando mentorio a outra pessoa, mentorio o nosso participante, né, imagine se você tiver os 10. O que você faria hoje se saísse para vender com 10 super motivos para você classificar melhor o teu cliente? E durante a negociação você pegar o feeling através do canal de comunicação dele e conseguir levar ele para o fechamento, né? Para conseguir fazer, né, que ele diga o que para você? Sim, é tudo que eu quero para mim. Então, se com 3 você consegue performar melhor um resultado, imagine você com 10.
E quem não fez ainda, nós temos aqui agora no dia 10, 11 e 12 lá em Concórdia, um processo de vendas que eu vou mentorear, com tudo que a Fundação Napoleão Hill me entregou, com todas as mentorias que eu já recebi, né? As pessoas que se inscreverem em 3 dias. E a minha promessa é, as pessoas que saírem de lá no domingo e em 30 dias não pagarem o treinamento e superarem 3 vezes pelo menos em aumento de resultado, eu devolvo o dinheiro de volta. Porque eu não admito que esse processo, né, de vendas, quando organizado em filosofia, quando organizado em metodologia e quando organizado em planos de ação, não deem resultados. E com certeza tu vai gerar um resultado para você. Só que são poucas vagas. Nós já estamos com 15 vagas preenchidas diante do novo modelo comercial que nós temos pelo Covid-19, só tem 5 vagas. Então, para de enrolar, para de procrastinar. Nós vamos fazer para você em 10 vezes, 10 parcelas, para você pagar esse treinamento, para estar lá nessa mentoria sexta, sábado e domingo, para sair um super vendedor de lá. Que não me segue ainda, se você não me segue ainda, vai lá no meu perfil e me segue. Tem conteúdo disponível para você o tempo inteiro sobre vendas, sobre negociação, sobre liderança, sobre a capacidade de se auto-melhorar, melhorar o teu comportamento, tirar os teus bloqueios emocionais, ajudar as pessoas a se desenvolver. Segue o nosso canal e aproveita esse conteúdo. Você que não treinou ainda, procura quem já treinou a gente, pega as informações, pega as validações dessas pessoas e vem para esse grupo que só cresce no mercado. Meu trabalho como filosofia de vida, porque eu creio em ajudar as pessoas a serem pessoas melhores. Eu quero deixar um legado nessa comunidade chamada Mastermind, que é aquilo que eu recebi, que me ajudou a chegar até onde eu cheguei. Eu quero e desejo que as pessoas cheguem ao mesmo destino, obtenham melhores resultados. Porque eu adoro entregar valor para o nosso cliente. Crise é vencida com negociação. E é aí que entra o super vendedor. Seja um super vendedor, um forte abraço.